Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar na Escritura Sagrada, no livro de Marcos, capítulo 10. E nós vamos ler do versículo 35 ao 45. É possível que alguns irmãos se lembrem desta palavra que eu vou ministrar agora, porque lá no ano de 2019 eu ministrei esta palavra e ela sempre volta ao meu coração e bateu forte algumas semanas atrás de ministrá-la novamente. E eu espero que Deus se mova novamente na minha vida e na sua vida, amém? Você que a ouviu e está se lembrando muito bem, dê glória a Deus e me abençoe para que outras pessoas possam recebê-la e guardar muito bem no seu coração. Então o texto sagrado diz assim, irmãos, Marcos 10, 35 a 45, eu estou com a NVI, viu, queridos? Vou ler aqui. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam, permite-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso vocês podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo Jesus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar ao Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Te louvamos e Te bendizemos por esta noite. O Senhor a separou para proclamarmos a Tua palavra, para Te adorarmos com os diversos atos que já foram realizados aqui e ainda serão realizados, Senhor, todos voltados para a Tua adoração. Senhor, ministra esta palavra agora ao nosso coração. Queremos crescer com ela, queremos ser abençoados com ela, queremos ser esclarecidos, queremos ser encorajados, Senhor Deus, com esta palavra. Queremos ser fortalecidos na nossa visão de fé, na nossa caminhada cristã. Abençoa-nos nisto, Pai, em nome de Jesus. Queridos, um voluntário no mundo de hoje é uma pessoa importante, dá um destaque especial, sobretudo a pessoa que se engaja em causas sociais, humanitárias, e também nos mais diversos acidentes, desastres naturais que ocorrem pelo mundo afora. Este voluntariado é importante. As mídias sociais destacam bastante, mas também revela o amor ao próximo, que é um mandamento de Jesus. Nosso foco nesse instante, queridos, não é discutir sobre o trabalho voluntário externo, a ajuda que eventualmente damos a alguém ou alguma instituição, e sim refletir sobre a fala que muitas vezes tem acontecido nas conversas de líderes, sobre pessoas que estão
atuando em algum ministério, que estão colocados em algum ministério, mas essas pessoas exercem as suas atividades não com muito zelo, não com tanto empenho, não com dedicação, e mesmo assim é um pensamento que elas não podem ser confrontadas, porque elas são voluntárias. A verdade, irmãos, que isso não pode ser assim. Seria isto uma realidade? As pessoas que servem no reino de Deus, com seus talentos, com seus dons e suas habilidades, são voluntárias ou são servas? Pergunte à pessoa do seu lado: você é voluntário no reino ou você é um servo, uma serva? A Bíblia, queridos, em nenhum momento chama os homens e mulheres que estão servindo ao Senhor em sua obra de voluntários. Não há na Bíblia essa ideia de quem serve ao Senhor como um voluntário. Por exemplo, todos sabem que nossa principal missão na terra é proclamar, é anunciar o amor de Deus, testemunhar que Jesus veio salvar as pessoas da escravidão do pecado e até do inferno. O próprio Senhor Jesus falou isso em Mateus 28, 18 a 20, quando diz: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pare e pense comigo. Reflita sobre isso comigo. Isto seria um ato voluntário? Essa palavra de Jesus seria um ato voluntário, eventual, quando eu puder, quando eu quiser, quando eu estiver disposto? Ou é uma atividade regular, contínua, natural de um discípulo, de um servo de Jesus? É evidente, queridos, que Jesus ordena que sejamos testemunhos do seu amor todos os dias e onde estivermos. Definitivamente não fomos chamados para ser um voluntário na causa do Senhor. Mas parece que este é um grande equívoco em nossos dias e desejamos esclarecer nesta noite para crescermos e aprendermos mais, como dissemos inicialmente. O nosso texto lido, irmãos, Mateus 10, 35 a 45, não fala de voluntários, mas fala claramente de servos. Conta a história dos irmãos Tiago e João pedirem ao Senhor para se sentarem ao lado dele no céu, uma à direita e outra à esquerda. Este pedido causou surpresa, estranheza e reação aos demais discípulos, aos outros discípulos. Causou até indignação, até porque, irmãos, eles também desejavam a mesma coisa. Jesus, irmãos, neste momento, pacientemente e amorosamente, os chamou para junto de si, ministra ao coração deles, dizendo que no reino deste mundo, aqui no reino da terra, as pessoas querem, desejam mandar, governar, dominar. Mas Jesus diz assim: entre vós. Ou seja, no reino, não é assim. No verso 43 diz assim: entre vós, não é assim. Jesus diz que no seu reino, queridos, o maior é o que serve, e a grandeza está em servir. E ele mesmo usa o seu próprio exemplo para dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir. Glória a Deus. No texto lido, irmãos, o verso 44 diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Neste versículo aqui, irmãos, a palavra usada para escravo é doulos. Portanto, a grandeza, a nobreza, o destaque no reino de Deus não está em ter posições, em ter cargos, em ter poder, e sim na disposição de cada um de nós, eu e você, sermos servos de Cristo
prontos para servir ao Senhor no seu reino e ao seu povo, todos sendo servos e servindo todos ao Senhor e à sua obra. Pensando nesta ideia, irmãos, eu quero refletir sobre ser voluntário ou ser servo. Em primeiro lugar, o voluntário faz por vontade própria. Já o servo faz em obediência ao seu Senhor, ao seu dono. Jesus, o nosso maior exemplo de servo, tinha isto bem claro em sua mente, queridos. Seu prazer consistia em fazer a vontade de Deus. João 6,38 vai dizer: porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34 diz: explicou-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ainda em João 5,19, Jesus reafirma: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Todos nós conhecemos a oração de Jesus em grande agonia no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça como a minha vontade, e sim a tua. Em João 13, irmãos, Jesus realiza uma das mais humildes e humilhantes tarefas daquela época, que era o papel do escravo, de lavar os pés das pessoas ao chegarem nas casas dos seus senhores. E Jesus faz isto, e depois de fazer isso, ele diz para os seus discípulos: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Isso demonstra claramente qual é a atitude de um verdadeiro servo, queridos. Ele poderia até ter uma vontade própria, mas não era isso que ele fazia, e sim a do seu Pai amado que o enviou. Aprendemos não só com Cristo, mas também com todos os personagens bíblicos, irmãos, sobre servir. Mas quero relembrar pelo menos a experiência de Maria, quando foi avisada sobre o nascimento de Jesus. Ela não sabia muito como isso iria acontecer, apesar de ter sido explicada pelo anjo. Mas mesmo sem entender na prática o que era aquela missão extraordinária que ela estava recebendo naquele momento, ela responde ao anjo. Você se lembra a resposta que ela dá ao anjo? Eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Irmãos, nós pastores e líderes desta igreja, precisamos ter em mente, precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas todos os dias e também para aqueles que Deus colocou sob nossa autoridade para cuidar e exercer este serviço como servos e não como senhores, não como donos do rebanho. A palavra do Senhor diz que a noiva é do noivo, ou seja, a igreja é do Senhor Jesus. E nós, os líderes, somos servos do Senhor. Nós servimos ao noivo e não somos dono da noiva. Os líderes não podem ser donos desse rebanho. 1 de Pedro 5,3 diz, irmãos, pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores, e sim como modelos, como exemplo. Por outro lado, queridos, as ovelhas, os irmãos, os santos da igreja não podem olhar para os seus líderes como se fossem seus meros servidores.
e continuarem agindo como se fossem meros voluntários, fazendo o que bem entender de sua vida, de seu ministério, após serem assistidos pelos seus líderes. Todos nós, irmãos, fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do amor de Jesus, para obedecer. Obediência, prestar conta, dar satisfação, é a atividade regular do servo de Deus. Entretanto, pessoas insubmissas, independentes, não prestam contas, que não gostam de dar satisfação dos seus atos, não possuem um coração de servo. E isto pode ser que haja ainda em nosso meio pessoas que estão servindo aqui na casa do Senhor, mas não com um coração de servo, com um coração de dominador, com um coração de dono. E o Senhor está ministrando ao nosso coração que nós somos servos. Jesus foi servo, Ele veio para servir e serviu ao Pai morrendo em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. E nós precisamos ter esta consciência, irmãos. Hoje estamos sendo desafiados, querido, a combater dentro do nosso coração essa nova cultura moderna do homem livre, que deseja fazer o que quer, o que pensa, sem dar satisfação, sem se preocupar, achando que ninguém tem nada a ver com sua vida, que ele é o dono do seu nariz. Irmãos queridos, servo consciente da sua obediência completa a Jesus, toma para si a palavra que Paulo escreveu em Gálatas 2:20. Quem conhece Gálatas 2:20? Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, Ele tornou servo e se entregou por nós. Quem decidiu obedecer ao Senhor Jesus, irmãos, sem reservas, quem entregou a sua vontade a Jesus, precisa de fato assumir o seu lugar no corpo de Cristo como servo. E o servo do Senhor precisa vestir um avental, pegar uma bandeja na mão, ou uma bacia, ou uma toalha, e apresentar-se diariamente e dizer ao Senhor: Senhor, meu Jesus, meu Pai, eis-me aqui, eis aqui o teu servo, cumpra em mim a tua vontade, me mostra o que fazer. Irmãos, eu fico lembrando daquela história do chamado de Samuel. Samuel era muito menino, e ele estava lá na casa do profeta Eli. E uma noite o Senhor o chamou, e ele vai a Eli e diz: o Senhor me chamou? E isso acontece 3 vezes. Na terceira vez o Eli disse: não te chamei. Mas se você ouvir novamente essa voz, você responde assim. Quem se lembra? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele foi, se deitou, e ele ouviu novamente a mesma palavra, e ele disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ali ele recebe uma grande missão de governar aquele povo, substituir Eli, seus filhos que estavam vivendo numa vida enderrocada. E Samuel segue essa visão de servir ao Senhor, um servo do Senhor. E nós precisamos aprender com esses exemplos e vestirmos a nossa capa de servos todos os dias. Todos os dias. Irmãos, em segundo lugar, o voluntário serve em tempos específicos, ou melhor, no tempo que lhe for conveniente. Mas o servo serve sempre.
não em ocasiões específicas. Esta é a diferença, irmãos. O servo serve sempre. Vamos dizer isto? O servo serve sempre. É sempre servo. Como não tiramos a roupa de crente, não deveríamos tirar a roupa de crente, também não deveríamos nunca tirar o avental de servo de Jesus. Em momento algum, somos salvos para servir. Imagino que muitos já ouviram falar dos mandamentos recíprocos no Novo Testamento. São aqueles mandamentos uns aos outros: amai uns aos outros, honrai uns aos outros, perdoai uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. São cerca de 30 mandamentos recíprocos, mas se contarmos aqueles mandamentos que se repetem, esses mandamentos chegam aparecem cerca de 50 vezes no Novo Testamento. Esses mandamentos aparecem para reforçar a ideia de que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Isso demonstra claramente, queridos, uma igreja que está voltada para ajudar, para apoiar, para servir, que está olhando para o seu próximo, está olhando para a pessoa que está do seu lado, está com a mão estendida, está disposto a ajudar. 1 de Pedro 4,10 reafirma esta ideia dizendo: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, como bons administradores da multicolorida graça de Deus. Você já ouviu esta frase? Quem não vive para servir, não serve para viver. Esta é a realidade do reino dos céus. Pessoas prontas para servir no reino de Deus, com seus dons, com seus talentos e suas habilidades, enquanto viver. Esta é a nossa missão, de enquanto vivermos, estarmos prontos para servir. Pessoas que são mais donas de si mesmo, pessoas que não são mais donas de si mesmo, que se renderam ao Senhor. Ele sabe que o servo de Deus nunca se aposenta. Não existe aquele momento que eu digo: não sirvo mais ao Senhor, agora eu vou descansar na cadeira do papai e não vou fazer mais nada. Não existe, irmãos. O servo não se aposenta e serve até a eternidade. E quando chegar na eternidade, nós ainda continuaremos a servir ao nosso Senhor Jesus. Ao nosso Senhor Jesus. Isso não quer dizer, queridos, que um servo do Senhor não tem direito de trabalhar, de ir à faculdade, de ter sua família, de curtir suas férias, viver a sua vida comum como qualquer pessoa. A diferença, irmãos, está na mentalidade do crente fiel ao Senhor, que sabe que onde ele estiver, seja no trabalho, seja no passeio, seja nas férias, seja numa viagem, ele é sempre um servo do Deus Altíssimo. Amém? Ele vai servir convivendo com as pessoas conforme o dom que ele recebeu. Além disso, irmãos, esta palavra hoje vem para nos despertar, para que nós, aquelas pessoas que porventura recebeu aquela ideia deformada, originada no princípio do voluntariado, ou até mesmo lá no cantinho do inimigo, que nos leva a pensar, que leva alguns irmãos a pensarem que a nossa função no corpo de Cristo, a nossa função na igreja do Senhor, é frequentar a IBD, é ir ao culto, é assistir à célula. Assistir. Muitas pessoas vão assim, de braços cruzados para o culto, vão de braços cruzados para a EBD e vão de braços cruzados para a célula. Quem é servo,
chega de mãos estendidas. De mãos estendidas. É um erro grande, irmãos, quando nós pensamos diferente, quando a gente vai para a célula, assim, sem se lembrar que hoje é dia de célula, sem orar pela nossa reunião, sem pensar até, sem olhar até para o tema da lição que nós temos ofertado no boletim. É horrível quando nós entramos numa célula sem saber o que vai ser falado. Quando o assunto já foi pregado, geralmente já foi pregado sobre o assunto, e as perguntas têm uma proposta de aprofundar a conversa da mensagem, ir para uma área ou outra área que o pregador não foi atinado pelo Espírito para comentar, levar à prática de palavras que são ministradas ao povo, à igreja, e lá nós temos a oportunidade de praticar. Esta ideia, este pensamento, este conceito precisa ser mudado em nós, irmãos. Todos nós somos servos de Deus. Todos devemos servir uns aos outros. Todos estamos debaixo de autoridade, irmãos. Todos nós estamos debaixo de autoridade. Todos nós temos líderes sobre nós. Todos nós somos chamados à obediência. Todos somos chamados a obedecer. Todos os que são membros desta igreja, irmãos, são um instrumento da graça de Deus para servir e tornar o nome do Senhor grande neste bairro, nesta região, neste município. Isso é o meu papel, é o seu papel, amém? Pode aplaudir o Senhor, porque Ele fez de você um representante dEle aqui na Serra, neste município. E você precisa ter orgulho, sentir-se honrado de exercer este papel. Existe uma estatística, irmãos, chamada de regra 10/90. Vocês já ouviram falar desta estatística? Quem passou pela sala Lidere 1, a gente sempre fala dessa estatística, regra 10/90. Ela afirma que em muitas igrejas, na maioria das igrejas, 10% dos crentes trabalham para que 90% dos demais crentes assistam aos cultos e às reuniões só para receber, sem nada fazer, sem nenhum compromisso de praticar. Estes 90% não se sentem comprometidos, não se incluem no ministério dos servos, não se sentem comprometidos, convocados, chamados para sustentar a obra de Deus com seu talento, com seus dons, com sua vida. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, meus irmãos, que esta realidade não existe em nosso meio. Eu quero profetizar isso. Quero declarar que todos nós entendemos o nosso papel no corpo de Cristo. Quero profetizar que todos nós compreendemos a ideia de ser servos e de que devemos continuar servindo, devemos continuar no papel de quem está pronto para ajudar, para apoiar, para levar a obra do Senhor. Entretanto, a ideia de voluntário, mesmo assim, às vezes persiste no coração de uma ou outras pessoas que estão na igreja, especialmente aquelas pessoas independentes que dizem que não, eu não gosto, não, eu gosto de ficar aqui, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de ser notado, se me chamar, eu acho que eu vou embora e não volto mais. Pessoas que decidem fazer o que querem quando quiserem e não serem servas do Senhor. É triste, mas às vezes a gente encontra pessoas assim, não, eu não.
Irmão, você pode visitar? Não, eu não. Você pode ministrar célula na próxima semana? Não posso não. Eu não sei não. É ruim, hein? Há pessoas que têm esse sentimento. E às vezes a gente percebe isso, irmãos, quando a gente faz uma convocação, tipo, vamos fazer um evangelismo em tal área. Todo 1º de abril a gente fazia lá um evangelismo, lá em Laranjeiras, ao redor ali do ponto de ônibus ali no Correio. E era uma convocação maciça para toda a igreja. Tem noção de quantos apareciam? Talvez uns 10%. Uns 10%. Ontem, a área azul, liderada pelo pastor Tiago, fez um trabalho muito extraordinário. Ali no Parque da Cidade. E fomos convocados, fomos chamados, fomos levados, fomos estimulados, fomos encorajados a aparecer. E Deus honrou aqueles que se juntaram-se ao pastor Tiago, aqueles líderes da área. E houve um grupo muito bom, irmãos, houve uma representação muito boa. Mas me parece que não chegou a 50% dos membros da área. Foi um trabalho incrível, irmãos. Abordagens sobre abordagens. Mas poderia ter sido melhor se todos os convocados tivessem aparecido. Se todos os chamados tivessem aparecido. Irmãos, fico pensando, o que a gente diria para o Senhor se Ele aparecesse para nós? Após um trabalho deste, após uma convocação de uma área de células, e nós fizemos de conta que não era para nós, e a gente nem se lembra, porque não nos sentimos servos, não nos sentimos convocados. E nós precisamos mudar isto, irmãos. Nossa caminhada com Jesus é uma caminhada de servo. Jesus é o nosso dono. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso proprietário. Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Temos que estar prontos para servi-lo. Antes de dizer se eu quero, se eu não quero, a gente precisa pensar nesta realidade. Somos servos do Rei Jesus. Fomos chamados para servir. Amém? Você pode dizer, eu creio, Senhor. Diga assim, Senhor, eu quero ser usado. Me usa, Senhor. Você falou porque eu pedi para falar? Você está pronto? Amém, irmãos? Em terceiro lugar, encerrando, a diferença do voluntário, do servo, é a sua compreensão sobre quem é o servo e quem é o Senhor. Quem é o servo aqui e quem é o Senhor aqui. O voluntário pode fazer um trabalho para se sentir bem ou útil, ou até para ser visto como uma pessoa de boa índole, alguém que é movido pelo dom de servir ou gosta de causas sociais em geral. Mas o servo, irmão, é aquele que trabalha para que a graça de Deus alcance outras pessoas, assim como ele foi alcançado. É um ato de gratidão, é um ato de amor, é um ato de obediência àquele que nos alcançou, que usou pessoas para nos servir e sermos alcançados pelo grande amor de Deus.
Esta bênção, assim como foi recebida, ela é gratuita. Ela deve ser feita, realizada sem espera de resultados, de bênção. Nosso papel é servir, independente sobre o que o Senhor vai nos responder. Filipenses capítulo 2, em Filipenses 2, nós somos desafiados a ser como Cristo, que tomou, o texto diz que ele tomou a forma de servo, no verso 7 de Filipenses 2. E por causa disso, não devemos fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, está falado no verso 3. A motivação correta, irmãos, do serviço não é a sua própria glória, a minha glória, a sua glória. Mas diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Somente a vontade de servir para a glória de Deus deveria ser a motivação de um servo do Deus Altíssimo. Irmãos, o dia que aceitamos a Jesus, o dia que fomos voluntariamente à frente e dissemos, sim, Senhor, eu te recebo. E a gente é estimulado a dizer palavras como, eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo como o meu Senhor. Você tem noção o que é isso quando a gente diz, eu te recebo como o meu Senhor? Nós estamos dizendo que nós pertencemos a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Eu me rendo a Ti completamente. São expressões que nós falamos aqui regularmente nas decisões. E agora, irmãos, que nós já tomamos esta decisão, que nós já falamos isso, nós já decidimos isso, nós já fomos chamados muitas vezes para vir à frente e renovar esta visão, esta missão, este papel, este lugar de servo. Devemos colocar isto como uma realidade dentro do nosso coração. Irmãos, tem uma ilustração muito interessante, que ela é muito propícia para este momento. Um homem foi a um mercado, num local onde escravos são vendidos, numa feira de escravos. E olhando ali os escravos expostos, de repente ele parou em um local, observou os escravos que estavam ali e escolheu um, comprou, pagou o preço. E o escravo olhou para ele, vendo a negociação sendo feita, e com ira, com raiva, com revolta, e não era para menos, disse com ironia, agora que o Senhor é o meu dono, pode ordenar, pode mandar. Quais são as minhas obrigações a partir de hoje? Disse isso ironicamente. Mas aquele comprador, cheio de compaixão, olhou para ele e disse, eu te comprei para te dar a liberdade. Hoje, agora, neste momento, você é um homem livre. Toma sua carta de alforria. Você está livre para ir para onde quiser e fazer o que quiser. O escravo assustado, surpreso, olhou para aquele senhor e em lágrimas prostrou-se diante dele e disse, porque fizeste isto por mim, porque o Senhor fez isso por mim, hoje eu decido voluntariamente te servir o resto da minha vida. Irmãos queridos, Jesus é este Senhor que entrou no mercado mundial de pecadores
e nos comprou, nos resgatou do poder do inferno, da morte eterna, de uma vida de escravidão espiritual, de escravidão emocional. E esta é a resposta que devemos dar ao Senhor, porque fomos comprados pelo Senhor, pagou um preço para que nós nos tornássemos seus filhos, herdeiros da eternidade, participantes da glória de Deus, mas sempre como servos dele, chamados para ser servos. Vamos ficar em pé, queridos. Irmãos, nós dissemos que o voluntário, em primeiro lugar, faz por vontade própria, mas o servo faz em obediência ao seu senhor, ao seu dono. Em segundo lugar, nós dissemos que o voluntário serve em tempos específicos, ou melhor, no tempo que for mais conveniente. Mas o servo serve sempre. Em terceiro lugar, nós dissemos que o diferencia o voluntário do servo é a sua compreensão de quem é o servo e quem é o Senhor. E isso para mim e para você faz muita diferença, sabermos quem é o servo, quem é o Senhor. Nós vamos sentar à mesa, irmãos, nós vamos participar da ceia. Este é um dos momentos mais extraordinários da Igreja do Senhor. Mas temos que nos lembrar que ali existe a figura do servo. A figura do servo sofredor. Aquele que pagou o preço dos nossos pecados, morreu em nosso lugar. Pagou o preço com as dores, com os cravos, com a sua própria morte. Era o que merecíamos, porque todos pecaram e perderam a graça de Deus, diz a palavra. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus. Está lá nesse lugar aguardando o grande dia que vai receber a igreja, vai receber você, vai receber esta comunidade de fé e crentes em geral de todo o universo, de todo o mundo existente que tem vidas, salvos para continuar servindo na eternidade. Vamos orar ao Senhor. Irmão querido, você tem do que se arrepender. Você tem do que se arrepender. Avalie as suas posições como um crente em Jesus. Avalie como que você chega aqui nesse templo para cultuar. Como que você chega na sua célula para participar. Como é que você chega lá? Chega com a toalha na mão, com as mãos estendidas. Hoje o Senhor está nos despertando, irmãos, para que a gente possa encontrar o nosso lugar. Ter a alegria de sermos servos, irmãos. Sermos servos do Senhor. Olhe para dentro de si mesmo. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. É o momento de examinarmos a nós mesmos. Vamos para a ceia como servos ou como donos da mesa. O texto que nós vamos ler aqui